As fotos da família trazem lembranças de quando o seu Benedito morava em Santana, região norte de São José dos Campos. E nos arquivos da memória estão presentes as recordações da mulher que ficou conhecida na cidade como Maria Peregrina. A minha lembrança é que nos anos de 60, eu vim morar em São José, na Avenida Rua Barbosa, e aí a gente via aquela pessoa peregrinando, andando para baixo para cima, que a senhora, uma senhora negra, muito maltrapilha, e não conversava com ninguém, ela tinha medo da sociedade, tinha medo da pessoa maltratada. Naquela época, seu Benedito tinha 20 anos de idade e a mulher negra que vivia pelas ruas chamava a atenção. Ninguém sabia qual era a história dela e a família do aposentado ajudava como podia. A minha mãe, conhecendo ela no passado, minha mãe tentou se aproximar e ela aceitou a atenção da minha mãe. Acho que ela viu que podia confiar e a minha mãe começou a oferecer alimento. Dava café de manhã, dava o almoço, à tarde dava um lanche para ela quando ela aparecia, arrumava um lanche para ela levar para comer, as frutas. E como ela é muito maltrapilha, muito abandonada, a minha mãe ficou com dó e começou a arrumar roupa para ela, agasalho, cobertor, arrumar assim um chinelo, uma sandália. Cristina também morava em Santana quando Maria apareceu no bairro. E o que mais impressionava era o amor que a senhora tinha pelos animais. Que ela não gostava de ver ninguém maltratando, porque às vezes maltratava animal de rua, então ela não falava, mas ela se aproximava e imediatamente o animal ia para perto dela. Então ela tinha essa espiritualidade, né, voltada para a questão da natureza, do simples, dos animais, é muito grande, isso a gente sentia nela. Pelas ruas da região, ela caminhava com um saco de trapos na cabeça e os relatos de testemunhas permitiram que uma artista plástica reproduzisse como seria o rosto dela. O historiador do Arquivo Público da cidade afirma que há alguns indícios de que Maria Peregrina era filha de ex-escravizados. Na década de 40, a gente ainda vivia os ecos do final da escravidão. Então, muitas pessoas daquela época ou eram ex-escravizados ou eram filhos de ex-escravos. Provavelmente ela foi filho, sim, de algum que foi escravizado, porque ela era negra. Já quando apareceu em São José, ela já tinha lá por 60 anos, mais ou menos. Então ela provavelmente nasceu lá em 1880 ou 1890, né? Bem nesse momento. Lembrando aí que depois do fim da escravidão, depois da Lei Áurea, não teve nenhum tipo de atendimento a esses livres, a essas pessoas que foram libertadas. E aí uma parte significativa saiu por aí afora, né? Vagando sem ter aonde ficar, porque não foi dado um pedaço de terra para eles. Então, boa parte virou morador de rua. Seu Antônio se lembra dos maus tratos que ela sofria e afirma que nunca presenciou qualquer tipo de reação. Tinha pessoas que tinham medo dela, tinha pessoas que ficavam corriam de medo. As crianças, os molecados judiavam dela. Ela não ofendia ninguém, ela era super ofendida, mas não ofendia ninguém. Nunca maltratou ninguém, nunca falou nada. Sempre que maltratava, fazia aquela malcriadeza para ela, ela ficava quieta, calada, ela saía de perto sem reclamar, sem xingar. Maria Peregrina sempre se abrigava debaixo de árvores e tinha uma relação de harmonia com a natureza. Ela tinha uma relação assim, com a natureza impressionante, né? Ela tinha uma facilidade em conviver com os animais, como o tempo, né? Dizem, né? E é verdade, os relâmpagos não acertavam ela sabia se abrigar embaixo da árvore, não se molhava. Então, ela tinha uma relação assim, que em vida as pessoas percebiam isso, que ela tinha alguma coisa diferente, uma pessoa simples, né? Que vivia da caridade de outras pessoas. Maria morreu em 9 de fevereiro de 1964. E, inicialmente, como não havia documentos, ela foi enterrada como indigente. Só depois de muito tempo, ela ganhou um túmulo. E isso só aconteceu porque moradores aqui da região norte da cidade passaram a atribuir a ela graças alcançadas. Então, aquela mulher misteriosa, que em vida era chamada de Nega do Saco ou Inhá Maria,
passou a ser reconhecida como Maria Peregrina. Hoje, o túmulo dela é um dos mais visitados e está sempre assim, cheio de flores. O Vale do Paraíba tem essa religiosidade muito forte, né? Porque principalmente na época de dor, de sofrimento, época de tuberculose, por exemplo, as pessoas se apegaram, né, à religião para superar esse sofrimento, essa dor. É curioso porque a região norte é onde tinha muitas fazendas, onde tinha muita escravidão, né, racismo no caso, e ela é uma mulher negra, pobre, ela ser venerada, isso que é interessante. Mas a região norte também tem muitas pessoas simples, de muita fé, então se apegaram a ela, uma pessoa que é mais próximo, né, esse contato mais próximo. Né? De moradora de rua a santa popular, Maria Peregrina ficou marcada para sempre na história de São José. Quem viveu naquela época garante que, independente de sua santidade, ela deixou lições para a vida. Deixou uma missão de humilde, né? De humildade, né? Aquela missão assim, de tolerância da sociedade, de maltrato. Deixou aquela lição, foi uma lição de vida para a gente. Ela serve como um ensinamento para a gente respeitar a natureza e conviver bem com a natureza. Ela passa muitas lições, né? A primeira lição é a questão da solidariedade, né? Ela foi sempre uma pessoa que, mesmo não tendo nada, ela dividia, né? Ela sempre estava preocupada com o outro, principalmente se fossem animais. Ela gostava muito da natureza, tinha o maior cuidado com a natureza.